Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como passaram essa semana? Fazia tempo que eu não trazia um vídeo aqui no meio de semana pra gente conversar, né? Acabou passando aí a quarta-feira, mas voltamos à nossa programação normal, trazendo sempre um vídeo aqui nesse meio de semana comentando algum tópico interessante do futebol brasileiro, né? Seja ele dentro das quatro linhas, seja ele questão de regras, questão de desempenho de algumas coisas. E hoje especificamente eu ia falar de um regulamento, né, o regulamento da Copa do Brasil, que da primeira fase específico, né, o regulamento que com empate o visitante acaba classificando. Eu vou comentar por que eu não gosto e por que eu acho que é uma alternativa um tanto cômoda da CBF e que deveria ter sido alterada já ao longo do tempo. Acho que deveria ter sido experimentada, né, na primeira temporada, que aqui eu dato já de 2021, e aí eu vou desenhar um pouquinho aqui com vocês. Fechou? Vou desenvolver um pouco mais essa questão com vocês e, óbvio, quero saber a opinião de vocês também. Se é só uma coisa da minha cabeça, se é uma regra muito bem-vinda, ou se é mesmo uma regra aí que a CBF deveria pensar um pouco mais com carinho e pensar algumas alternativas. Eu vou trazer aqui uma alternativa, eu acho que vai muito na toada que a própria CBF quer, mas também é melhor para o desempenho das equipes, para o desempenho do futebol ali, para você vender a sua marca, vender o futebol como um todo. Fechou? Meus queridos, seguinte, antes de começar minhas opiniões, eu desenvolver um pouco mais desse assunto, eu vou pedir para você curtir, compartilhar esse vídeo. Como os vídeos estão vindo só para o YouTube, não estão indo mais para o Instagram do Na Rede com Todaro, então eu vou precisar um pouco mais da colaboração de vocês que estão assistindo esse vídeo. Fechou? Então compartilha bastante aí com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que, querendo ou não, concordam um pouco mais com a opinião de vocês, ou para aquele grupo que você tem de amigos, para vocês debaterem esse assunto bem interessante aí sobre a Copa do Brasil. Falando então, já começando aqui, a Copa do Brasil, começou em 2021 um novo formato de primeira fase, muito por conta da pandemia da Covid ainda, né, que estava acontecendo, e as equipes precisaram jogar em campos neutros, precisaram jogar em partidas únicas para facilitar a questão de logística e até mesmo de questão de lockdown, né, e restrições locais de cada cidade. As partidas foram realizadas em jogos únicos, né, com visitante sendo a equipe melhor ranqueada. Então, o melhor ranqueado do confronto, né, que é o visitante, classificaria para a próxima fase, para a segunda fase da Copa do Brasil, com um empate, com um simples empate, ele classificaria para a próxima fase. Então, aí, independente de se 0x0, 1x1, 2x2, a equipe visitante avançaria. Então já se passaram 2 anos e essa regra se manteve. 2 anos, o que eu consegui procurar aqui. Eu acho que ainda falta um pouco mais de carinho da CBF em alterar essa questão do regulamento, e eu vou explicar por quê. Nesse ano, 2023, na primeira fase, dos 40 confrontos, 12 tiveram um empate como grande definidor aí da classificação do time visitante, né? As equipes, principalmente agora se tratando de equipes de Série A, tivemos 10 confrontos de equipes da Série A nessa primeira fase de Copa do Brasil. Dentre essas 10, 4 avançaram com empate. Então, se você parar para pensar que na Série A do Campeonato Brasileiro as equipes têm um poder aquisitivo melhor, um poder de elenco melhor do que as equipes que estão disputando contra, que fica aquele critério de que, poderia desempenhar um futebol melhor, poderia querer um pouco mais da partida, poderia entrar com os titulares em muitos casos. Então, dos 12 confrontos que o visitante classificou com empate, 4 são de clubes da Série A, né, de clubes tradicionais, de clubes que estão disputando a Série A pela segunda vez, né, pelo seu segundo ano, como o próprio Goiás, né, que classificou com empate, o Botafogo também classificou com empate contra o Sergipe. E aí você evita, inclusive, momentos como o jogo do Sergipe. Né? O Sergipe fez 1x0, começou a ficar muito recuado, fazer o antijogo, a partida foi para os acréscimos, o juiz manteve os acréscimos, poucos minutos foram jogados os acréscimos por conta da cera que o Sergipe estava fazendo na partida, porque ele sabia que 1x0 ali estava classificando ele, né? Não precisava fazer mais, não precisava buscar o resultado, ampliar o resultado, porque 1x0 bastaria para classificá-lo. Tá, e agora eu vou para uma possível solução. Se o jogo
né, é definido com empate para os pênaltis, automaticamente acabou empatado, foi para os pênaltis, como é a própria segunda fase da Copa do Brasil, né? Essa fase, a fase seguinte dessa primeira fase já é assim. Não entendo por que a CBF já não faz uma questão uniforme de todas as de todos os jogos, né, serem dessa forma como é a segunda fase. Jogo único, né, não tem mais critério do empate, avança a equipe visitante, e se manter o empate, a partida é decidida nos pênaltis. Não sei por que não faz dessa maneira. Essa, na minha visão, é a melhor solução, porque se você obriga que o time visitante, em muitos casos da Série A do Campeonato Brasileiro, entre com o time titular, busque o resultado do começo ao fim do jogo para evitar uma eliminação nos pênaltis e até mesmo um desgaste maior na partida. Se a equipe faz 2-0, faz 3-1, 3-0, já está classificada, pode jogar mais relaxado do que ficar ali tendo que segurar um empate em muitos casos, como foi o jogo do Goiás, como foi o jogo do Botafogo, que teve que buscar o empate e não por outra. Depois dessa partida na Copa do Brasil, o Botafogo perdeu no final de semana seguinte no Campeonato Carioca. Então, assim, é uma equipe que se desgastou muito no meio de semana e teve uma partida decisiva no Campeonato Carioca no final de semana seguinte. Pode ter muita influência aí desse jogo de Copa do Brasil, no qual a equipe teve que buscar ali o empate. Então, assim, eu acho que a CBF deveria pensar um pouco mais com carinho, inclusive no seu produto. Óbvio, que a gente que acompanha o futebol já há longo tempo percebe que a CBF não tem uma predileção a pensar muito no seu futebol, no seu mercado, no seu produto, apenas na seleção brasileira, e aí os times acabam ficando aí sucateados, jogando campeonatos que não tem um regulamento favorável para a questão do atleta, para a questão do time, para a questão de logística, e aí você acaba, inclusive, com essa mística, de que apenas o melhor ranqueado vai visitar a equipe mandante. Eu acho que isso é legal, porque você acaba levando, por exemplo, o Santos foi jogar fora de casa em Brasília, contra o Ceilândia, um jogo que a gente dificilmente imaginaria que aconteceria. Levou a equipe lá para conhecer a cidade, enfim. O Vasco também jogou em Brasília, poderia ter jogado na casa do trem do Amapá, mas por questões financeiras o Amapá saberia... E aí que tá, o Amapá vendeu o seu campo porque sabia que o empate é o Vasco classificaria, então ficou muito mais fácil pro Amapá ter essa certeza do empate, Então você obriga as duas equipes a vencerem, não há uma equipe entrar com o time reserva e falar assim, segurem o empate aí que a gente vai avançar, mas entrar com os dois times titulares, buscando a vitória, e só a vitória interessa. Se persistir o empate, filho, é loteria, vai para os pênaltis, aí é sorte, treinamento, qualidade, emocional dos jogadores, gramado, por que não, Imagina você cobrar um pênalti no gramado lá de Brasília, do Ceilândia, e cobrar no Maracanã, cobrar no Mané Garrincha. Tem uma questão completamente diferente. Então, assim, eu acho que a CBF, volto a repetir, a CBF deveria pensar um pouco mais com carinho nessa questão do regulamento da primeira fase. Tá? É um comentário que eu faço, mais um desabafo aqui meu nesse vídeo, porque eu me fiquei muito incomodado com essa primeira fase, mais uma vez acontecendo, e a gente vê partidas muito pobres, de equipes que poderiam ter desempenhado o futebol muito melhor e não aconteceu. Equipes que foram jogar fora de casa e saíram, quiseram sair com empate, como foi o caso do Bragantino, que saiu mesmo com empate nessa primeira fase de Copa do Brasil. Então, assim, pense com carinho, com um pouco mais de carinho, CBF. Eu queria saber a sua opinião também. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler, vou curtir, vou comentar também, vou conversar com você nos comentários e a gente pode desenvolver uma opinião aí parecida ou diferente, ou vocês podem fazer um comentário aqui para mim que mude a minha opinião também. Estamos aqui sempre em questões de mudança. Fechamos, queridos? Esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a sua presença até aqui. Se você ficou até aqui no vídeo, deixa aquele joinha, deixa um comentário também, fala assim, Todaro, fui guerreiro, fiquei até o final e não concordo com você. Mentira. Ou se você concordar também, você deixa aqui nos comentários. Fechou, meus queridos? Um abração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.